Pessoal, sejam bem-vindos ao Data Stories, um podcast dedicado à comunidade de Consumer Insights no Brasil. Como a gente já está acontecendo, a gente está a cada episódio conversando com especialistas, com profissionais que, de certa forma, estão revolucionando, a maneira de gerar e empregar insights valiosos nesse nosso mercado. Então, o objetivo nosso aqui é, de um jeito muito prático, de um jeito acessível, apresentar essas ideias para que o mercado possa se inspirar e, ao mesmo tempo, que a gente possa disseminar essas ideias a profissionais emergentes, a turminha nova que está entrando nesse setor nosso. Hoje eu tenho um super prazer aqui de apresentar um brother, que é o Flávio Proença. Vou fazer um highlight, Flávio, aqui, rapidão aqui, Flávio, sobre sua trajetória. Me corrija se eu estiver errado aqui. Mas já são quase um pouco mais de 20 anos de estratégias aí, liderando times, participando de times em diversos segmentos. Isso chama muita atenção, porque a gente hoje vai poder falar aqui um pouquinho sobre agências, O Flávio já passou pela Yang, PML hoje, pela DM9, por projetos de inovação como a Box 1824, liderando grupos de estratégia ali dentro, e até, eu acho que talvez um super badalada Big Tech aqui, que é o Google, acho que teve um trabalho muito interessante lá também, e hoje está atuando como head de estratégia da Proa. Cara, o Flávio, acho que para além dessa trajetória, é um cara super inspirador, acho que eu tenho lugar de fala nisso. Já pude chamar ele de sócio ali por uns 2 anos e foi uma fonte de inspiração, inclusive, para a minha jornada. Flavião, seja muito bem-vindo. Pô, brigadíssimo, cara. Eu tô super feliz. Obrigado por me receber. Eu tô animado, assim, eu adoro falar sobre estratégia, eu gosto de falar sobre o nosso mercado. Acho que é muito legal estar tendo essa conversa com você pelo trabalho que vocês estão fazendo, mas também, eu acho que pela proximidade, conseguir trazer isso de uma maneira bem leve. Espero que a gente consiga produzir aqui alguns insights, gerar alguns aprendizados para a gente, principalmente em cima dessa conversa. Então, eu estou bem animado, assim, vim muito, muito feliz por esse papo aqui contigo. Então, seja extremamente bem-vindo. Flavião, vamos começar, antes da gente entrar na parte prática aqui, que são os insights, são as estratégicas. Acho que traz já contei um pouquinho da tua biografia aqui, mas traz a gente para o contexto, o que te levou a se tornar um estrategista, como que você começou, da onde você veio. Acho que conta um pouquinho desse cenário, depois a gente entra aqui no tema central. Legal, boa, não, ótimo. Cara, você falou de 20 anos, de estrada e tal, mas eu acho que a minha relação com estratégia, com insights, com esse lugar de criatividade, vem bem de antes. Assim, eu cresci, nasci e cresci na Amazônia, até os 20 e pouquinhos anos, 20 e poucos anos estava morando em Belém, fiz primeiro arquitetura lá, então sempre tive, acho que essa vontade, uma conexão muito grande com essa ideia de usar a criatividade, Eu adorava, quando era moleque, a história de desenhar em papel em branco, desenhar, adorava, passava o meu tempo desenhando. Fiz arquitetura, acabei saindo no meio do curso, entendi que o meu canvas criativo era um pouco diferente, e aí comecei a me conectar um pouco mais com esse lugar de comunicação. Fiz a publicidade, e aí começa um pouco essa jornada, Eu acho que no início, ali na publicidade, parece que um dos primeiros lugares que você começa a enxergar é a criação. Então comecei a trabalhar em alguns lugares como diretor de arte, nesse lugar de criação. Só que era interessante, eu morava em Belém, e as agências em Belém, mesmo as agências um pouco mais estruturadas, maiores, elas ainda têm uma carência, principalmente há 20 anos atrás, elas tinham uma carência muito grande nesse lugar da estrutura, do processo. E era muito interessante, porque eu comecei a trabalhar nessas agências que de fato eram um pouco mais estruturadas lá, e eu sentia muita falta de clareza sobre o que cada um dos clientes precisava, Então, cada uma das marcas que eram clientes nossos precisavam. Esses clientes muitas vezes tinham uma dificuldade de fazer o enquadramento, do desafio deles. E do outro lado, a agência também patinava muito. E você, como essa figura, que tem que dar a solução ali criativa para a história, fica muito, fica muito sem rumo. E aí eu comecei a pensar, cara, deve ter alguém no meio dessa bagunça aqui que deve ser o cara que de alguma forma tem essa clareza de para onde a gente deveria ir e qual é o melhor caminho para chegar lá, ou pelo menos qual é um caminho possível para chegar lá. E eu descobri essa figura que na época, hoje eu gosto de chamar mais de estratégia e tal, mas essa figura do cara do planejamento dentro da agência. Falei, eu gosto dessa história. E foi isso que me trouxe para São Paulo. Eu vim para São Paulo porque eu queria viver
esse lugar do mercado, aonde o mercado de comunicação era realmente mais, né, aonde as coisas aconteciam, onde era o mercado mais forte, e vim porque, de certa maneira, era aqui que eu sabia que eu ia poder exercitar, aprender sobre essa disciplina, que era o planejamento. E aí eu vim com essa intenção. Depois de um tempo, é sempre esse perrengue inicial, né? Quando você chega, o mercado publicitário ele é uma bolha, então teve um momento ali de, né, de adaptação na cidade, de entender o mercado, e aí as coisas vão acontecendo, eu consegui furar, né, essa bolha, fui absorvido ali e tive a minha jornada, ela começa, né, há 20 anos atrás aqui, eu estou exatamente 20 anos em São Paulo, ela começa aqui nesses 20 anos. Legal, era um momento interessante, né? Por mais que São Paulo talvez era a meca do planejamento, da estratégia nas agências ali aquele ano, mas a gente bebia muito da fonte também lá de fora, né? Que talvez já estava, talvez uma outra década à nossa frente ali, né? Inglaterra, Estados Unidos, mas foi um momento muito interessante. E bacana, que eu acho que pelo que a gente vê aqui na tua jornada, né? Por mais que você tenha começado em agência, você passou por outras áreas, né? Teve outras experiências com diferentes modelos de negócio que se empregam estratégias e insights. Né? A gente pode talvez começar aqui hoje contando um pouquinho dessas três áreas, né? Seja na área da publicidade, da propaganda, seja na área da consultoria de inovação, seja na área das big techs, né? Acho que todos, de alguma forma, usam insights para desenvolver, né? Para criar, como a gente vai chamar isso. Desses modelos, né? O que você acha que você destacaria, talvez como as principais diferenças ou das principais semelhanças entre eles? Porque, no fundo, né, existe o papel do estrategista ou do planejador, como a gente vai chamar, dentro de cada um deles. Conta um pouquinho para a gente. É legal. Acho que tem duas coisas que você falou aí que dão gancho assim, para a gente conversar. A primeira delas é esse lugar de exercitar estratégia, insights estratégia, né, dentro desses diferentes contextos e diferentes estruturas. Acho que é legal, isso rende super, assim, muito bacana falar sobre isso. E a outra é um pouco dessa coisa do planejamento versus estratégia. Por que que eu fiquei com essa, né, eu tenho um pouco hoje uma certa cuidado ao falar de planejamento, né, e acabo usando mais o estratégia como talvez algo que define melhor esse papel. Mas a gente fala depois sobre isso. Falando um pouco sobre essa coisa dos espaços, de trabalhar com insights em diferentes espaços, é muito bacana. Eu acho que a primeira coisa é como que essas estruturas, de fato, elas, primeiro, enxergam o papel, né, dos insights, para que serve, no final das contas, o insight. Segundo, quais são as possibilidades, ferramentas, dinâmicas e processos que te permitem usar isso, né? Usar isso como uma ferramenta, como um recurso para você tomar decisões de maneira mais bem, né, informada. E por último, né, eu acho que tem uma coisa que o quanto isso é mais ou menos valorizado também dentro da própria, né, do próprio espaço. Mas tem uma coisa legal, assim, quando eu penso, você falou um pouco né, desses lugares que eu passei, eu acho que tem três blocos, né? Um deles é a agência, né, as agências, e aí é interessante, dentro das agências existe uma grande diferença, né? Porque você tem agências, eu acho que você tem também um pouco essa experiência de ter trabalhado em espaços e agências que elas são essencialmente mais criativas, e agências que são essencialmente mais voltadas para negócio, para estratégia. Aí já reside uma diferença. O outro bloco é esse lugar, né, da Box, de uma consultoria voltada para pesquisa, da Grimpa, que é uma consultoria voltada para pesquisa, com esse olhar para inovação, e né, o Google, que é esse lugar de uma Big Tech, que não só é uma Big Tech, mas também é uma né, das plataformas ou ecossistemas que consegue absorver o maior número né, de registros, de dados, porque tem uma base, né, um volume de usuários gigantesco. Então, assim, as ferramentas como busca, como YouTube, tudo que você consegue da perspectiva analítica em cima dessas ferramentas são dados muito grandes e muito significativos, se você souber trabalhar com eles. Mas tem esses três espaços, né? Quando a gente fala da agência, acho que as primeiras coisas que vêm assim como, né, perspectivas, ideias disso a agência, eu acho que cada vez mais, e desde essa época, né, desde lá atrás, há 20 anos atrás, só que eu acho que isso é até mais, talvez seja até mais intenso agora, cada vez mais você precisa ser, obviamente, criativo, original, achar um espaço que seja genuíno para a marca e que tenha ressonância, seja né, tenha uma conexão com as pessoas, mas cada vez mais
isso precisa ser encontrado, ser achado, esse caminho, de uma maneira muito limitada em termos de recurso. E quando eu falo recurso, é tempo, né? Às vezes os projetos eles estão encurtados, as ferramentas, né? Por mais que você tenha acesso a algumas ferramentas analíticas que a agência paga, ou a gente tem aqui alguns, né, recursos de parceiros, eventualmente num novo projeto, em geral é onde você lida com a escassez, né? A escassez de recursos, ou pelo menos é onde, nessa comparação com esses outros modelos, sempre para mim foi o espaço da escassez. Mas que ele é interessante também, né? Eu acho que isso gera, para quem trabalha com estratégia e insights, uma certa, né, perspicácia, uma certa sensibilidade para refinar o olhar sobre comportamento e cultura, por exemplo, né? Você precisa de poucas, cara, talvez precise de muito poucos elementos para você falar, cara, está acontecendo isso, as pessoas estão, de certa maneira, se comportando de uma forma, né, diferente em relação com isso. E a outra coisa é a capacidade de improviso, né? Eu acho que tem uma coisa muito legal, que é quando você está na escassez, você, cara, assim, tipo, vamos fazer o seguinte, vamos para a rua, vamos ali, vamos conversar com a turma, cara, vamos, reúne os amigos que gostam desse universo e a gente vai juntos, né, trocar uma ideia. Cara, tem um caso que eu gosto muito, assim, que é uma das coisas dos trabalhos que eu me orgulho, que é o trabalho de Vivo. Ele foi feito para Vivo Tudo na época, que resultou naquela campanha do Ruivinho. Não sei se você vai lembrar um pouco das antigas e tal, mas que é uma história muito legal. Assim, eu estava na Yang, a ideia era, pô, a gente precisa diferenciar esse produto né, do que a TIM vem fazendo. Acho que a TIM tinha um produto chamado Infinity, era um hit de pré-pago e tal, e a Vivo tinha um produto de pré-pago que, primeiro, era pouco considerado, porque a Vivo sempre teve essa, né, uma imagem de uma marca um pouco mais cara, e para quem tem mais sensibilidade a preço, não é uma coisa, né, não é uma decisão muito voltada só pela qualidade, tem uma questão de preço, mas eles tinham realmente um pacote muito legal de internet pré-paga. E nessa história, eles precisavam criar uma campanha que ela fosse, uma campanha que ela tivesse verdadeiramente, que ela tivesse esse elemento de criatividade. Era bom para a agência se consolidar como uma agência que não era só uma resolvedora de problemas voltada para negócio, que ela era capaz de fazer comunicação criativa, mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa de realmente fazer com que as pessoas olhassem com atenção para o produto pré-pago, né, da Vivo. E foi muito legal, porque tudo que a gente identificou como o que a Vivo vinha fazendo em pré-pago, naquela época, falando de 2013, 2012, cara, naquela época não era a realidade do consumidor de internet móvel e de pré-pago. Era uma realidade do consumidor de internet, uma internet domiciliar, planejada. Então, a campanha falava a campanha anterior falava de um garoto que tinha entrado na escola e ele botava vídeo dele com o irmão lutando jiu-jitsu para não sofrer bullying, tocando violão para sei lá, para se tornar um moleque sangue bom e charmoso dentro da... Então tinha um pouco desse... Cara, só que isso, da perspectiva do consumidor e da realidade do comportamento, não era internet móvel. Ele fazia da casa dele, né? Quem faz isso naquela época fazia da casa dele. Ele falou, pô, qual é a verdade de internet móvel? E aí vem o improviso, a coisa, cara, que recurso que a gente usa? Cara, a gente pegou uma filmadora, duas pessoas da área de estratégia, foi para a porta do metrô ali, Vila Madalena, e começou a falar com as pessoas que estavam saindo. Falando, pô, o que você... me conta aí um pouco, como é que é a tua relação com a internet? Você tem pré-pago? Tenho. Os caras contando, e tudo que a gente via eram histórias muito legais, mas baseadas em um conceito que era, pô, a internet móvel, ela é uma internet importantíssima na minha vida, porque ela me ajuda a aproveitar situações que acontecem e eu posso tirar proveito delas ali em movimento, ou me livrar de perrengues que acontecem quando eu estou em movimento também. Então, um exemplo, cara, eu estou indo para uma entrevista de emprego e eu não sei como chegar, eu me perdi. Cara, minha internet móvel para me ajudar a chegar nesse lugar que vai me fazer ter o meu próximo emprego, eu estou desempregado há um tempo. Quero esse tipo de relato. Cara, eu estou num boteco e, pô, tem ali uma pessoa que eu me interessei, fui lá, dei um alô, ela já me deu o contato dela, o telefone, e a gente começou a trocar mensagem e depois saiu 2 dias depois. Então, eram essas histórias. E aí, esse vira o conceito central, o briefing para a criação fazer o papel dela, que é extrapolar isso para o surreal, que é o moleque ligando para a Grazi Massafera até achar o número dela para dizer que ela está muito linda, mas que é uma ilustração desse insight que vem da escassez de recursos que você alguma coisa você acha e aquilo vai te dar um norte.
esse ponto é legal, né? Acho que, de certa forma, a escassez, ela nos torna mais criativos, ela nos faz improvisar, né? Muitas vezes, no improviso a gente acerta e acerta, e acerta no alto, né? Particularmente, eu sou muito fã de adaptações de metodologias. É um pouco o que você falou, cara. Não tinha muito recurso e tal. Peguei uma câmera, fui ali para frente do metrô e comecei a conversar com as pessoas, né? E aí a gente colocar, talvez, dentro do, né, num contexto, né, de pesquisa, né? Eu não enxergo como um certo ou como um errado. Eu acho que, no fundo, vocês se adaptaram, pegaram o material, foram para lá, se inspiraram, né? E muitas vezes eu sinto do mercado assim, deixa de fazer, porque você nunca tem a ferramenta ideal na mão, né? Sendo que hoje, cada vez mais, né, tem muita mais coisa acessível, tem muito mais ferramentas. Acho que um celular na mão, acho que ele já é uma bela fonte de inspiração para coleta de dados, né, para fazer o que vocês fizeram lá atrás. Provavelmente, talvez com o cameraman, com o microfone, né, com aquela parafernália toda, né? Então, acho que esse é um ponto legal. Acho que a escassez ela pode né, trazer inspiração também, né? E aí eu acho que, pô, entre o fazer e não fazer, vai lá e faz, né, que Pra pode caramba, chegar para algum lugar. eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso que você falou me traz uma perspectiva assim, a pior coisa que você pode fazer é achar que você já sabe o suficiente sobre aquilo e que você já pode tomar qualquer tipo de, né, de decisão ou dar qualquer tipo de orientação estratégica. Porque, em geral, muito provavelmente você vai embarcar numa jornada enviesada, né? Num caminho enviesado. E eu acho que é isso, eu chamo muito de sondagem exploratória, que é isso que a gente fala, né? Pô, não é uma pesquisa, cara, é uma exploratória, a gente vai fazer uma sondagem. É muito legal, especialmente para você tirar um pouco os vieses, simplesmente para você falar, cara, as pessoas lidam, pensam sobre esse assunto de uma maneira diferente da minha. Então isso já ajuda muito. E aí, pulando agora, talvez, da escassez para a abundância, né? Quando a gente. E a abundância de aplicação de metodologia. Acho que tua passagem pela Box lá atrás foi uma época que a gente conversou bastante, né? Eu acho que, de certa forma, foi uma consultoria também que trouxe talvez uma nova estética, né, para o mercado de pesquisa, principalmente qualitativa ali. Conta um pouquinho desse processo, né? Porque acho que inspirou muita gente também. Ali era, pelo contrário, como eu falei, em vez da escassez era abundância, era muito dado, era muito tempo para mergulhar, tá? Onde que isso levava. Eu sou um fã da Box, assim, sou chatzinha da Box por vários motivos, assim, eu acho que eles conseguiram fazer muita coisa legal no mercado, no campo primeiro das entregas, assim, de fato, os projetos que eu participei, os que eu vi acontecerem enquanto eu estava por lá, de fato, foram coisas muito, muito interessantes, muito profundas, que, de fato, os clientes que estavam recebendo aquilo tinham possibilidades é, né, possibilidades muito reais assim de começar a fazer alguma coisa, apontar para o futuro da marca e para, né, para um desenho de futuro da marca que era muito muito próspero em geral. Tá? Então tem muita coisa legal. Talvez às vezes até com uma coisa de um pouco assustadora, de que, cara, você está falando disso, será que isso de fato vai acontecer? Mas, pô, no final das contas parece estar longe e às vezes se tivesse começado lá atrás teria saído na frente. Então um exemplo simples, eu vi a, a turma tocar nesse assunto e orientar isso para clientes, por exemplo, de, né, montadoras e tal, começar a falar de uma transição desse lugar de montadora para um lugar de uma oferta de serviço de mobilidade também automotiva. Então, a ideia, por exemplo, de assinatura de carro estava dentro dessa orientação há 14 anos atrás, sabe? Então Sim. é muito assustador, é muito legal ver isso acontecendo, assim. Então, de fato, tinha uma entrega que parecia às vezes meio, né, pô, isso está distante demais, mas coisas que são muito, uma sensibilidade. O que permitia isso acontecer, João, eu via que era muito realmente essa capacidade de aprofundamento em determinados temas. E aí eu acho que isso também criou-se uma história, né, legal nesse sentido. Quero sentir, ó, a Box não é para toda marca, todo cliente, e ela não é para todo projeto. Cara, se você tem um projeto que você precisa ser mais acelerado, não é esse, cara, a gente faz
coisas Sim. que são mais profundas, tem um cardápio metodológico complementar, tem muita técnica na história de como Bom, monta esse cardápio. A gente vai precisar de tempo, de custa dinheiro. Então tinha uma coisa quase assim, o cliente é merecedor, né, sim, esse sim. projeto é merecedor de trabalhar, que é um outro ponto de vista, e também é um mérito dos caras, né, construir isso. Acho que tem uma coisa bacana nesse lugar também. Mas eu acho que tem uma coisa maneira, assim, da Box, acho que de aprendizado, que é, se era difícil trabalhar, ou se é difícil trabalhar quando você está num processo de escassez, no improviso, como a Sim, gente viu nas agências, falando um pouco sobre agência, cara, trabalhar na abundância também é difícil, por vários sim. motivos. Primeiro, para você se organizar, né, estruturalmente, como é que você lida com todas as metodologias, e tem jeitos muito legais, assim, tem uma coisa que eu aprendi lá, que eu acho que é uma dica para quem trabalha com pesquisa muito estruturada, que é uma estrutura como se fosse um mapa de outputs, assim, onde você plota Aham. os métodos e as abordagens que você vai usar de pesquisa, e você vai fatiar em temas, então, relação do brasileiro com automóvel, relação do brasileiro com hatches, relação do brasileiro com a marca, e você vai botando que pontos cada uma das metodologias, dos métodos, das abordagens vai entregar em cada uma delas. Isso é muito bacana, para você entender, cara, eu tenho um panorama de investigação que ele está bem completo, ele vai se dividir em metodologias, isso é maravilhoso. Só que se organizar em relação a isso é difícil. E a outra dificuldade é como é que você transforma toda essa informação em conhecimentos e aprendizados úteis. Você faz uma curadoria disso no final. Então, pô, você tem que usar isso. Insight só é insight e aprendizado só é aprendizado, no final das contas, válido se ele vai servir para alguma coisa, né? Então, essa ideia de você fazer esse processo de curadoria, de observação do que você está, de tudo que você viu, e conseguir construir a partir disso, porque tem um outro elemento importante, que é uma história que pontue de fato quais são os aprendizados e insights que verdadeiramente devem ser levados para frente, que verdadeiramente vão compor uma orientação estratégica para aquele cliente. E isso dá muito trabalho, e isso muitas vezes é difícil, e isso é uma baita habilidade assim, para você desenvolver, porque senão você se perde, né? Você se perde no É, meio das prioridades. quando eu falo que eles foram responsáveis por essa mudança de estética, talvez é muito mais no material final mesmo, né? Na forma de contar, na forma de apresentar, eu acho que na forma de encantar, assim, sendo que a gente enxergava a pesquisa de mercado de uma forma, né, até o meados ali de final da década de 90, começo dos anos 2000. Cara, de repente começa a vir essa nova estética, muito mais inspiradora, né? Muito mais storyteller. Eu acho que eles têm um papel muito bacana nesse sentido. E com certeza, é complicado, né? Acho que a escassez ela é difícil, mas a abundância talvez ela até mais difícil. Você precisa de muito time para fazer. Cara, e tem uma Vai lá. outra coisa, desculpa, mas assim, cara, tem uma outra coisa nisso que é maneira e que tem a ver com quando a pesquisa deixa de ser pesquisa e ela passa a ser, de fato, ter essa característica, ser uma orientação mais estratégica, que é fazer escolha. Quando você está na Sim, abundância, você vai ter que fazer então, escolha, né? E é um papel estratégico, assim, cara, fazer escolhas, abrir mão, né, de levar coisas, apontar e criar uma linha narrativa que vai ajudar quem está do outro lado a perceber o que você está querendo falar de uma maneira clara e a absorver aquilo e implementar aquilo. Então, tem isso também, né? Uma coisa que você falou que é muito legal, eu saio de um lugar muito isento de vamos. pesquisa, eu acho que eles tiveram também essa mudança, né? De deixar de ser um instituto de pesquisa. Olha, eu vou te dar aqui um reporte, e aí você lê, tira teus insights, extrai e tal. Eles falam, não, eu já vou conduzir aqui, construir uma história que eu vou te dizer de uma maneira mais clara o que tudo isso que eu pesquisei, para onde isso aponta. E eu acho que tem um valor muito grande nisso. Tem uma certa maluquice também, né? Porque você está comprando essa responsabilidade, mas cara, isso tem um valor, sem dúvida. Perfeito. E aí, fechando esse ciclo, pô, daria pra gente fazer um papo aqui de cada um deles, né, durante meia hora, mas vamos, como o tempo é curto aqui. Fechando esse ciclo, né, tu tem uma passagem também pelo Google, e aí eu acho que dispensa apresentações aqui. E aí esse é um lugar que talvez é a abundância da abundância, né? Talvez praticamente quase todos os dados do mundo passam por ali. O que é um estrategista dentro de um ambiente desse, né? Acho que assim, o que você poderia falar sobre essa jornada? Legal. Eu acho que são abundâncias diferentes, né? Quando a gente olha para essa coisa de um lugar de
consultoria de pesquisa e estratégia, como, né, a Box ou outras que estão dentro desse universo, e o Google, eu acho que é um pouco diferente, porque apesar de ter uma abundância né, de cardápio metodológico, de pesquisas bem estruturadas, é muito louco, porque de um lado você tem essa coisa que ela é muito etnográfica e é uma variedade muito grande qualitativa, né? Então, cara, é isso, cara, a box é sobre, pô, vou visitar as pessoas na casa delas e no ambiente delas, no cenário que elas, né, que essa categoria opera, e eu vou aprender cara, olhando de fato como que o cara faz tal coisa. O Google é um outro universo, porque ele é um universo né, de um volume gigantesco de informações, mas com essa característica completamente ligada ao comportamento digital das pessoas. Então, primeiro, a coisa da busca, né? Cara, a busca, ela é um indicativo de intenção. Se eu estou buscando alguma coisa, tem a intenção, ou de saber sobre algo, ou de comprar algo. Se eu estou buscando sobre um vídeo, diz muito sobre, cara, minhas preferências, minhas afinidades, né? Então, a visão do Google é uma visão de dados que ela não é individualizada. Então, lá né, na Box, cara, eu vou na casa de uma senhora que era, né, empregada doméstica, saiu da casa que ela trabalhava, hoje ela empreendeu ali na comunidade dela. Cara, eu tô aprendendo com ela, seu nome, sei o tipo de comida que ela faz. Cara, no Google você tem uma visão que ela está nesse campo, né, dos dados. E aí você tem que interpretar comportamento a partir disso. Mas uma coisa que eu acho legal também, que de certa maneira é similar ao desafio que existe quando você tem uma coisa muito estruturada, como é que você, dentro desse mar de dados, né, de informações, você de fato faz o recorte daquilo que significa alguma coisa. Né? Então, tem casos muito interessantes, assim, cara, de trabalhos. É bacana falar um pouco sobre a função, né, no Google. Dentro do Claro. Google, eu estava dentro de uma área que era uma área de negócios. Então, existe o Google, ele está estruturado dentro de área de negócios, a parte, né, comercial, ela está estruturada, essa área de negócio, ela está estruturada em setores, né, os sectors. Esses sectors, eles pegam e trabalham com verticais. Então, no meu caso, era automóveis, telecomunicações, viagens e serviços financeiros. E aí você tem todo um time de negócios que vão se relacionar com grandes investidores do Google nesse segmento. Eu tinha uma outra, né, um pilar aqui do lado, tinha uma estrutura do lado, que era paralela a essas Uhum. quatro verticais, que era uma área de insights analíticos e estratégia. Então, como é que eu interpreto, entendo o comportamento digital, as mudanças que estão acontecendo no mercado e ajudo esses clientes, que são grandes investidores do Google, a tomar decisões de negócio e decisões de comunicação a partir disso. Só que lembrando que tem um segundo ponto, que é isso tudo tem que, obviamente, melhor ainda, se reforçar né, a relevância do Google dentro desse processo, dentro da ideia de relação das pessoas com o digital. Então, era essa a minha função. E era muito louco, porque, de fato, tinha uma série de ferramentas analíticas que, vale dizer, super cuidadosas em relação à preservação, né, de dados, privacidade das pessoas, mas que te traz perspectivas de que Uhum. as pessoas, de uma maneira geral, quando estão na sua jornada de compra de automóveis, a gente percebe uma mudança, elas vão menos na concessionária, a jornada ela é mais digital. Então, tem uma coisa de você conseguir, de verdade, interpretar cultura e comportamento através de dados. Mas, de novo, é muito fácil você se perder e Sim, é muito fácil você ir para esse lugar, né, de chover, de fazer chover dados, perfeito. mas sem significado, sem história e sem, né, nenhum tipo de orientação, ou pelo menos de possibilidade de interpretação para que você tenha uma orientação ou se sinta orientado a partir dali. Então, esse é um desafio também, quando você olha para isso. Perfeito. Não, não, essencialmente, né, acho que são três cenários bastante diferentes aí, acho que exigem skills diferentes, acho que para você se adaptar, para você trabalhar dentro desses canais. Mas no fundo também acho que existe uma essência aí, pelo que você está falando, que é a capacidade, né, de interpretar, de usar aquilo que interessa e apontar, né, caminhos para alguém. E hoje, acho que talvez para a gente entrar num final aqui, eu acho que a gente falar sobre dois temas, né? Porque eu acho que assim, 2020, final de 22, 23, acho que foi um ano de inovação sem precedentes aí, né,
os estrategistas, né? Acho que a inteligência artificial ela entra como um elemento aí na nossa vida que a gente não tem como não olhar para ela. E queria que você contasse um pouquinho, assim, cara, como você está usando, talvez, esses dados hoje. Acho que aqui dentro da empresa a gente está, assim, cara, basicamente a gente pegou um roadmap que tinha lá de 2023, colocou dentro da gaveta e falou, cara, precisamos colocar esse terceiro elemento aqui dentro da nossa empresa. Como você está usando isso, né? Como você está usando a AI hoje dentro dessa nova jornada, e aproveita para contar um pouquinho da Proa também, que é uma ideia bastante inspiradora. E aí eu acho que mesmo do ponto de vista de alguém que estava ali no time ou liderando um time dentro do coisa, mas agora como empreendedor mesmo, né? Como por conta própria, construindo essa nova história. Não, legal demais. Eu acho que quando se fala de IA, sem dúvida, eu acho que fico imaginando para vocês, primeiro aí, o quanto o IA tem sido impactante, né? Vocês têm trabalhado, né, dentro da On The Go nesse espaço de levar conversas para, né, levar conversas sobre marca, investigar as pessoas através de conversas que sejam naturais. Cara, com o que eu tenho visto de tecnologia hoje, de linguagem natural, para vocês eu imagino que seja absurdamente impactante, assim, né? E o quanto vocês devem estar, né, de certa maneira, surfando nisso. Então, eu já imagino que pô, esse é um espaço que está sendo muito, né, impactado e a inteligência artificial está sendo muito usada. Confesso que a gente tá navegando um pouquinho na abundância agora, no sentido de quando você começa a investigar, né, as possibilidades, é possível a gente colocar cara, em todas as fases do processo, né? Como você comentou, pode ser o bot que vai entrevistar mais com linguagem natural, pode ser na parte de inspiração para você escrever um roteiro, inspiração para você analisar um dado, ou para organizar ali processos internos que muitas vezes nem aparecem, né, na entrega final. E no fundo é isso, cara, é um pouco da essência do que você está falando, cara, fazer escolhas, né? E difícil, depois fazer escolhas e implementar, mas acho que sem dúvida, um pouco do que eu falei, acho que foi um ano extremamente criativo, assim, e mudou nosso jeito de pensar negócio, de pensar produto, né? De construir produto. Eu acho que eu imagino que você deve estar sentindo isso também, né? Acho que Muito. eu tentei fazer essa conexão com o Pro hoje, Muito. Eu acho que o nosso negócio, em essência, e quando a gente fala de inteligência artificial, né, João, eu vejo que a gente está falando de muitos processos de certa maneira de automatização. Acho que essa é uma busca, assim, todo mundo, cara, o negócio de vocês, ele vem dessa perspectiva de automatização. Só que, em geral, quando você automatizava alguns desses processos, por uma questão de, cara, quando eu tiro o humano, né, eu tirava o humano, você tinha perdas naturais. E uma dessas perdas, né, era uma perda né, da linguagem, da naturalidade, a perda do improviso. Então, tinham várias. E com LLM, né, com a ideia de linguagem natural, essa automatização ela fica menos sensível, né, a essas perdas. Cara, eu vi recentemente, só abrindo um parênteses, uma coisa muito maluca, que foi um teste da Apple. Pois, cara, vale a pena procurar, que é um cara que tinha comprado o Vision Pro e tinha largado no último estágio de compra do carrinho ali, ele largou, e é uma inteligência artificial com linguagem natural, por voz, que liga para ele. Então, é um robozinho ligando para ele e falando, pô, e aí, João, tudo bem? Cara, eu vi que você ia comprar o Vision Pro e tal, e eu percebi que você largou no carrinho. Tô te ligando para saber por qual foi o motivo e tal. E ele não percebe que é uma inteligência artificial, ele leva a conversa com o cara e fala, pô, achei legal, mas puta, essa grana não, de última hora, falei que não valia, eu achei que era melhor ver os envios, depois comprar e tal, não sei o quê. E o cara vai, pô, mas se eu te disser que você pode pagar de até tantas vezes e tal, não sei o quê, cara, no final ele fecha o negócio, assim. Cara, uma inteligência artificial ligando para fazer o call ali de alguém que tinha largado o carrinho. Então é isso, para um mundo da pesquisa, daqui a pouco eu imagino, cara, eu vou receber uma ligação e alguém falando que é da On The Go ali, né, me ligando por voz e vai falar, pô, você toparia trocar uma ideia? Posso conversar contigo sobre... Então acho que tem muita coisa aí que vai vir cada vez mais natural. Da minha perspectiva, o meu negócio, ele é menos como produto, e essa talvez seja uma dificuldade nossa. A gente é muito mais uma consultoria, né? A gente não diria que a gente é uma consultoria, mas acho que a gente é muito mais um serviço muito customizado, né? A Proa, na verdade, ela é
né, um estúdio para dar forma para marcas e suas narrativas. A gente faz isso, né, tem o nosso jeito de fazer, que são os processos de design, as regatas, que são esses sprints. A gente tem uma curadoria de talentos, e aí são talentos, são as pessoas mesmo que a gente quer insight. Então, a ideia, a gente pode otimizar alguns desses processos, né? Por exemplo, o mapeamento de possíveis talentos para a gente fazer a curadoria. Mas em si, o nosso produto, ele é mais difícil da gente carregar ele, né, para esse lugar de automatização. Por outro lado, cara, tem sido muito legal para cada um de nós que está dentro do negócio, para mim que sou estrategista, né, usar inteligência artificial em cada uma dessas etapas de trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Cara, hoje, para mim, por exemplo, fazer um mapeamento e uma curadoria de que tendências impactam um determinado negócio me ajudou muito, né? Quando a gente fala de análise de dados. Cara, o tempo que eu levaria para ler reportes né, de tendência e tirar o fragmento ali que eu acho que é o mais interessante para isso, eu hoje em dia uso, cara, um recurso do ChatGPT que eu coloco, o PDF ele lê para mim, me traz só o highlight, eu vou fazendo combinações aí, eu consigo quase construir um novo reporte de coisas que estão diretamente relacionadas ao negócio, à marca que eu estou trabalhando. Então, essa coisa do ChatGPT como copiloto analítico, copiloto criativo, é muito bacana, né? Quando você está escrevendo conceito. Muitas vezes a gente trabalha, por exemplo, nos nossos sprints, criação de conceito para a marca, né? Reposicionamento, vamos criar conceito. Cada grupo, durante o sprint, escreve de um jeito. Cara, eu viro pro ChatGPT, muitas vezes falo, ó, esse aqui é um modelo que eu gosto, que tem esses 2 parágrafos, o primeiro fala assim, pega esses que eu vou te mandar aqui e coloca nesse formato. E aí, no dia seguinte, eu estou com eles todos de uma maneira muito mais comparável. Então, tem esses recursos. E, né, no final das contas, eu acho que cada vez mais a gente vai aprendendo e achando espaços, né, de uso. Eu vivo muito, muito esse momento, assim, onde eu já encontrei alguns espaços de uso e vou me aprofundando e aprimorando isso, mas, do outro lado, também acho que eu vou acabar descobrindo outros espaços. Eu imagino que para vocês isso é exponencial, porque como eu falei, acho que o negócio de vocês ele é muito sobre isso, ele é sobre conversa, cara, e a gente está vivendo a revolução das conversas, né, inteligentes por inteligência artificial, assim, conversas naturais, né, por inteligência artificial. Era muito, acho que um pouco desse gancho, né? A gente, quando começa a construir um software, assim, a gente pensa como que eu posso automatizar a parte desse processo, que é o que você comentou. Mas, porém, tudo que a gente tinha de recurso e capacidade lá atrás era desenvolver parte dele, né, para resolver tarefas muito específicas, né? Ou vai ser ali uma estrutura para você te inspirar a escrever roteiros, ou o bot em si que é estruturado para a gente seguir aquele roteiro, né, do começo ao fim de uma forma extremamente estruturada, não dá para a gente sair de um padrão. Os dados também, né, eles estão ali, você pode, por mais que você tenha filtros inteligentes e tal, ele foi pensado para desenvolver algo muito específico, né? Acho que com esse terceiro elemento aí, eu gosto muito da palavra que você citou, né, de a AI nos ajudar a copilotar as coisas, né? Acho que hoje, inegavelmente, ele é um terceiro elemento dentro desse processo. E aí, a questão de tempo, você falou, pô, o que eu levo para analisar 20 relatórios de tendência? Às vezes, em 1 hora, você lê e tira um insight. O que a gente demorava 24 horas para colocar uma pesquisa no ar, a gente está demorando 24 minutos hoje, sem depender de um template, né? Isso é muito louco. E o mais legal, assim, sem perder qualidade, né? Que eu acho que isso é o mais legal. Porque antes você poderia fazer isso, só que você ia perder qualidade porque exatamente tem essa questão da acessibilidade, que ainda a inteligência artificial ela vai deixar algumas lacunas, você vai ter algumas perdas. Então, acho que isso é sensacional. E eu acho, cara, que no final das contas é bacana isso tudo, porque eu estava falando de escassez nas agências e, cara, sem querer isso, porque parece que às vezes é uma coisa muito da opção liberada, assim, a gente está reduzindo o tempo e tal. Mas eu acho que, na verdade, não é nem isso. Às vezes não é que é pior ou melhor, é só que a gente está vivendo um momento que, de certa forma, impõe que a gente repense a maneira como a gente faz as coisas. Né? Então, por exemplo, eu falava de planejamento versus estratégia. Planejamento, para mim, tem sempre essa característica de, cara, eu vou fazer alguma coisa antes e aí vou passar, né, esse plano para que ele seja executado. Então, cara, para mim isso
fica muito Sim. fora da realidade quando a gente está vivendo um contexto que ele é, eu brinco, né? Ele parou de ser uma coisa de linear e ele é uma coisa live action, assim, é uma coisa, Sim. cara, live action mesmo. Você tá lá na pista, né? Eu brinco muito com essa coisa de fazer o cara tá botando som na pista, BPM é X, a música é Y, tem um clima, pô, viu a galera tá morrendo na pista, pô, sobe de novo, deixa. Então tem uma coisa de feedback e de conexão que ela é constante. Então, nesse processo, eu acho que a estratégia faz muito mais sentido, porque para mim ela é uma coisa viva, de interpretação do que está acontecendo, de objetivos que a gente tem e de tomada de decisão, numa forma cíclica. E nesse ponto, fazer estratégia exige que você seja, né, seja uma coisa contínua, que você seja mais rápido, é uma palavra que eu acho que Bom, mas seja mais ágil, que você seja mais, né, tenha essa antena ligada, o olhar ligado e esteja vendo, interpretando, decodificando, atuando, testando. E nesse ponto, eu acho que o mercado, quando a gente olha para pesquisa, também precisa, então todo mundo precisa se adaptar, né? Então, do outro lado também, cara, a maneira, como é que eu consigo? É isso, não ficar contando só com a minha intuição e os meus vieses, contar com a observação, cara, né, do contexto social, das pessoas, da cultura, mas de uma maneira que ela seja viável dentro dessa realidade, porque eu acho que é isso, talvez aquilo, né, a Box tinha, né, essa coisa quando eu trabalhava lá, essa coisa de pesquisas, pô, que duravam 4 meses, talvez para uma grande virada, para uma interpretação do futuro, vale a pena. Mas para algo que eu tenha que fazer, cara, como minha próxima decisão, mas não vou nem chamar pode ser tática, mas, cara, a próxima decisão de qual é o passinho que eu dou, para cá ou para cá. Eu preciso de coisas que tragam respostas mais rápidas, né? às vezes essa decisão tem que ser tomada depois de amanhã também, né? Acho que a gente começa a ver os tempos cada vez Exato. mais curtos. Cara, eu E, sempre. Vai lá, desculpa. não, desculpa, eu ia falar, e isso tudo porque o mundo está mudando cada vez mais rápido também, né? Sim. Então tem uma imposição de, cara, comportamentos que a gente via há 3 anos atrás em relação a algo muda. Cara, teve aquela. Eu acho muito legal, cara, esse artigo que saiu da The Economist sobre quanto as redes sociais, em especial eles falam lá né, de Instagram e tal. Cara, muito rapidamente, os caras começaram com um aplicativo de check-in, foto, virou uma rede social depois, os caras compraram, né? A Meta comprou e tal, virou uma ferramenta de redes sociais, mas hoje ela é essencialmente uma ferramenta muito mais de entretenimento, né? Quando você olha o teu feed, você está vendo pessoas que não estão dentro do teu ciclo social, você está vendo, né, influenciadores, marcas, áreas de afinidade. Pô, se você gosta de tênis, você está vendo ali os caras que são a dia a dia dos tenistas, da ATP. Então, cara, virou uma plataforma de entretenimento. E a plataforma social virou o WhatsApp, onde você se relaciona com a tua rede social, onde você cria os grupos. Pô, isso é uma mudança muito recente, mas isso tem tudo a ver com o que as marcas precisam fazer para se adaptar nessa nova realidade, né? Então, acho que está tudo girando muito rápido. Perfeito. Cara, eu sempre gosto de encerrar, né, pedindo para que você dê uma dica aí para a nova geração, mas acho que hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu convido a nova geração a passar um pouquinho por cada momento aqui dessa conversa que a gente teve, que você trouxe bons contextos aí, né, para que a galerinha possa se inspirar. Flávio, podemos fechar? Vamos nessa, cara. Eu queria agradecer, assim, para mim é sempre, de novo, um puta prazer, é muito legal, assim, saber um pouco mais, né, do que vocês andam fazendo. Eu acho que vocês são mega inspiradores aí no trabalho de vocês. E poder falar um pouquinho também, né, conversar, acho que tem nessas brisas, nessas conversas, a gente acaba elaborando, parece terapia, né? A gente vai Ah, elaborando e alguma coisa fica pra gente. Então, eu tô tirando algumas dessas para mim também. não, Valeu que demais, legal. cara. Bom, Flávio, eu que te agradeço. Obrigado por compartilhar isso aqui com a gente, essa jornada super inspiradora. Convido a audiência aqui a assistir isso no YouTube depois. Isso vai para todas as outras plataformas: Spotify, Google Podcast, Apple Music, Amazon Music. E vamos deixar aqui também os links úteis para você entrar em contato com o Flávio, eventualmente com a Proa, e tomara que surjam bons negócios daí também. Flávio, obrigado. Valeu demais. Tchau, tchau.